Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberto o segundo período ordinário de sessões da segunda sessão legislativa da 7ª legislatura. Convido o nobre vereador, doutor Carlos Eduardo, para proceder à leitura da sessão anterior. Vereador, encontra-se presente o primeiro secretário. Muito obrigado, vereador doutor Carlos Eduardo. Vereador Luiz Carlos Ramos. Ata da sessão ordinária. Centésima primeira sessão ordinária em 6 de julho de 2006. Presidência dos senhores vereadores Leila do Flamengo, primeiro vice-presidente Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário Dionísio Lins e doutor Carlos Eduardo, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Chiquinho Brazão, Jorge Felipe, Agemiro Pimentel, Alexandre Cerruti, Márcio Pacheco, doutor Carlos Eduardo, Silva Ponte, Paulo Serri, Eliomar Coelho, pastora Márcia Teixeira, Rogério Bittar, Dionísio Lins, Carlos Caiado, Marcelino de Almeida, Cláudio Cavalcante, Sebastião Ferraz, Andréia Gouveia Vieira, Fernando Guzmão, doutor Adilson Soares, 19, assume a presidência o senhor vereador Dionísio Lins e ocupa o lugar de secretário da senhora vereadora pastora Márcia Teixeira, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 48 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Rogério Bittar, que dispõe de 20 minutos. Essa aqui de baixo? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho a essa tribuna mais uma vez para falar de um assunto muito importante. No semestre que passou, antes do nosso recesso, eu lutei muito para que nós pudéssemos ter, na Prefeitura do Rio de Janeiro, um sistema de prestação de contas dos gastos públicos mais eficiente. Porque não só eu, mas boa parte dos meus colegas vereadores não tinham acesso ao sistema Fincom, que é o sistema que presta conta de como o prefeito gasta o nosso dinheiro. Através da internet, nós, vereadores, temos acesso a esse sistema. Mas o sistema é falho. O sistema, apesar de ter sido gasto 4 milhões de reais na atualização de um sistema que existe há mais de 10 anos, aproximadamente 15 anos, só este ano foram gastos 4 milhões na atualização. Bem, eu já dizia, temos um prefeito que se diz um grande administrador, mas administra na idade da pedra. Não investe como deveria investir na questão mais importante, que é saber como o dinheiro do imposto, o dinheiro dos impostos, estão sendo aplicados. Além de ter vetado o projeto que dá transparência, permite para que toda a população tenha acesso ao sistema, ele vetou esse projeto de minha autoria, que eu tenho certeza que nós aqui nessa casa vamos derrubar. Além disso, muito me espanta no recesso, eu acompanhei como um hacker invadiu a caixa postal do prefeito
e de seus assessores. E de forma impressionante, diversas informações da prefeitura e de como o prefeito vem administrando essa cidade veio a público, veio à luz. E aí nós podemos perceber o porquê dessa cidade está tão abandonada, por que da nossa cidade está toda esburacada, o porquê da obra do PAN ela está atrasada, porque o nosso prefeito, ao invés de se preocupar com os assuntos da administração municipal, não, ele fica junto com outros assessores, usando a máquina da prefeitura, o computador da prefeitura, a internet da prefeitura e nomeando assessores para ficar fazendo campanha difamatória contra seus adversários políticos. Impressionantemente, alguns que hoje ele apoia, como a candidata ao governo do estado, a Denise Frossá. Mas, de tudo, eu quero focar num e-mail que eu tenho certeza que a presidência dessa casa tem que tomar as providências necessárias para que a gente possa apurar isso, saber se é verdade, e se for verdade, o que esse e-mail diz, a gente tem que punir, e rigorosamente. Esse e-mail é do César Maia para Eider Dantas, Rodrigo Maia, Solange Amaral, João Pedro, e com cópia para Serri. E-mail enviado no dia 8 de julho. O nome do e-mail, o título, Terrenos. Eider, Serri, Rodrigo, Solange e João. Esta questão dos terrenos da Barra, nem eu, nem a SMU temos nada com isso. Perguntei à SMF se eram áreas soltas e me disseram que sim. Claro que eu não vou brigar para dentro, nem cobrar de ninguém este desgaste. Não é de meu estilo. Assumo como sempre o desgaste, mas nossos vereadores e deputados devem ficar contra. Sugiro que Ivan Moreira convoque extraordinariamente a Comissão da Constituição e Justiça, ou a Leila pode fazer, faça com data retroativa de quinta-feira e considere o projeto de lei inconstitucional. Informe que já está arquivado desde quinta-feira, ou seja, o prefeito orienta o presidente desta casa e a vice-presidente a fazer uma reunião, a inventar uma reunião, ou seja, inventar que foi feita uma reunião e faça de forma retroativa, ou seja, algo ilegal. Vamos lá. Não sei se sai no DO durante o recesso, ou seja, o prefeito não sabia se isso ia ser publicado no recesso. Aí ele complementa dizendo o seguinte: mas se sair com jeitinho, pode sair o ato na segunda-feira, ontem. Então, gente, o que a gente pode perceber é que essa casa tem que investigar se esses e-mails são verdadeiros. Isso é fácil, é simples, é só verificar os códigos, que vem todos eles, e se for verdade esse e-mail, isso denigre a imagem dessa casa, a independência do Poder Legislativo, porque esse Poder Legislativo, o meu voto e o meu mandato, eu tenho certeza que de todos os vereadores aqui presentes, não vão se render ao Executivo. Então, eu penso, para que meu presidente, meu amigo, Ivan Moreira, ele faça uma investigação e verifique se realmente este e-mail procede, para que a gente possa apurar e ter certeza que essa casa, ela tem a independência, o Poder Legislativo não está refém do Poder Executivo. Isso eu já havia estranhado, quando a gente pediu a abertura de uma CPI que iria investigar as irregularidades da prefeitura,
vice-presidente pediu para que não fosse aberto, né? Ela negou o pedido da abertura da CPI. Mas eu tenho certeza que os meus amigos, os meus companheiros, foram corretos e foram honestos, e no plenário nós conseguimos derrubar e conseguimos instalar essa CPI pela transparência. Eu tenho certeza que agora também nós vamos investigar a procedência desses e-mails e ter certeza de que, se isso daqui for verdade, essa orientação do prefeito a essa casa, isso daqui a gente tem que investigar e apurar. Eu tenho certeza que o Ivan, ele não se submeteria a esse tipo de orientação. Mas a intenção do prefeito é que vale. Muito obrigado, senhor presidente. Não tendo o orador usado todo o seu tempo, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o vereador Paulo Serreira, que dispõe de 10 minutos. Vereador Jorge Mauro, que preside o trabalho dessa sessão, companheiros vereadores, companheiras vereadoras, eu pedi para me pronunciar porque fui citado pelo nobre vereador Rogério Bittar. Nós já havíamos conversado no intervalo da sessão, quando estava suspenso os trabalhos do dia de hoje, e o vereador me mostrou a impressão de um e-mail supostamente enviado pelo prefeito da cidade a 4 ou 5 companheiros nossos de partido, entre os quais eu ali estava incluído. E isso como parte dessa história, desse fato criminoso, que foi a invasão ilegal e criminosa de computadores de alguns integrantes da prefeitura, integrantes dos quadros da prefeitura, com a subtração de mensagens e de troca de correspondências entre o seu prefeito e alguns colaboradores. O ato em si já coloca sob suspeição tudo o que está sendo divulgado pelos meios de comunicação. Em primeiro lugar, a temeridade de se estar defendendo, de se estar usando como meio, como ingrediente político, uma ação criminosa, uma ação delituosa, que é a ação dos hackers que invadem caixas de correspondência eletrônica e dela retiram elementos que podem ser adulterados no próprio ato da extração. E eu chamei a atenção do vereador Rogério Bittar, nobre companheiro nosso, que quando ele me mostrou o e-mail que leu aqui, eu disse a ele que, de fato, eu me recordava dessa correspondência na sua primeira parte, dela, quando o prefeito alerta quando o prefeito tece considerações sobre uma matéria veiculada por um jornal da cidade, que, se não me engano, versava sobre a alienação ou venda de alguns equipamentos da prefeitura, de alguns próprios municipais, e o prefeito, surpreendido com a matéria na imprensa, ele deu a nós, internamente, as explicações que ele entendia serem cabíveis. Eu me lembro, me recordo desse e-mail, dessa parte do e-mail. Agora, a segunda parte, na qual o vereador Rogério Bittar, a qual o vereador atribui teria sido cometida uma ilegalidade, no e-mail que eu recebi, eu não me lembro daquela parte estar escrita. E eu chamei a atenção do vereador Rogério Bittar, que no próprio papel em que ele imprimiu o e-mail,
as letras são diferentes, os tipos das máquinas são diferentes, o tipo de letra é diferente, o tamanho da letra é diferente, o que pode nos levar a supor que esta segunda parte do e-mail tenha sido adulterada, tenha sido criada um adendo tentando dar essa interpretação, de que pode ter havido uma tentativa de ingerência indevida do Executivo no Poder Legislativo. Eu pediria a todos que tivessem a curiosidade de olhar o e-mail que está nas mãos do nobre companheiro Bittar, que verão a diferença das letras e de tamanho de letra. Porque quando um hacker desses profissionais entra numa caixa desse tipo, ele não apenas subtrai mensagens, como ele tem a possibilidade de emendá-las, de adulterá-las, de transformar o que está escrito, tirar coisas, adicionar coisas, razão pela qual, em todo o mundo, os tribunais não aceitam esse tipo de instrumento como prova documental de um eventual processo. Primeiro, porque são obtidas ilegalmente, por métodos ilegais, e segundo, porque são passíveis de adulteração, quando da invasão, porque evidentemente que só se invade uma caixa de e-mails se tem intenções escusas, se tem intenções subalternas, só se promove um ato eivado dessa ilegalidade quando se quer fazê-lo para utilização para meios ilegais, para meios escusos, e pode-se até usá-lo para meios que provoquem repercussão política, que foi, evidentemente, o que se quis aqui fazer. No caso específico e especial desse e-mail, foi o único que eu vi, não vi outro, enfim, sei que existem aí cópias aqui e ali, eu não vi, eu vi apenas esse nas mãos do vereador Rogério Bittar. Eu alertei o companheiro para que tivesse prudência, porque visivelmente as letras dos dois parágrafos são inteiramente diferentes, o corpo da letra e o tamanho da letra. Então, eu sem muito risco, eu me apressaria em afirmar que ali deve-se certamente tratar de uma adulteração para se conseguir criar uma circunstância de instabilidade política, até porque, pelo que leu o nobre vereador Rogério Bittar, o destinatário daquela ação, quer dizer, os atores daquela ação deveriam ser, segundo o que eu entendi que ele leu, o presidente Ivan Moreira ou a vereadora Leila do Flamengo, que nem estão entre os destinatários do e-mail, pelo que ele leu aqui. O vereador Ivan Moreira, presidente, e a vereadora Leila do Flamengo, vice-presidente, não estão entre os destinatários daquele e-mail, que solicita uma ação deles dois. Então, há uma certa confusão, há uma certa incongruência entre o que está enunciado e o que está ali desenhado e as efetivas intenções desse hacker profissional que invadiu as caixas de alguns colaboradores do senhor prefeito, entre as quais não estava a caixa do próprio prefeito, que só trabalha, assim como eu também, trabalho com a minha caixa vazia, porque não acho necessidade de estar ali retendo aquilo que recebo todos os dias. Então, esses e-mails são provenientes de caixas de auxiliares do senhor prefeito, não da caixa dele, e certamente, nesse caso, eu repito, alertei ao nobre vereador Rogério Bittar para que se acautelasse, porque visivelmente esse e-mail que ele leu daqui, a segunda parte dele tem todas as possibilidades
de ser fruto de uma adulteração e de uma modificação criminosa que pode, inclusive, se conseguir identificar os autores dessa evasão, pode servir até como elemento de incriminação, mesmo que não sirva aquilo como elemento de culpabilidade para um suposto processo, tendo em vista ter sido obtido de maneira criminosa e de maneira ilegal. Portanto, senhor presidente, o nobre vereador Ivan Moreira, que chega a esse momento à mesa, eram essas as minhas considerações quando já se conclui o tempo destinado a esse meu rápido pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante. Aqui a mesa diretora da forma regimental. Sessão do plenário, dia 3 de agosto, 18h30. Para exibição de vídeos nos telões referentes ao PL 325/2005, de autoria de Sua Excelência. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Dionísio Lins. Aqui a mesa diretora da forma regimental. Concessão do conjunto medalha de mérito esportivo pan-americano ao narrador esportivo da Rádio CBN, senhor Evaldo José Palatiniski. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Tem alguém inscrito? Presidência colocará em votação, em discussão única, recurso apresentado pelo senhor vereador S. Ferraz contra a decisão da presidência desta Casa, que acolheu ponderação oferecida pelo presidente da Comissão de Transporte e Trânsito, designando esta comissão permanente para apreciação do mérito do PL 810 de 2006, que dispõe sobre os procedimentos obrigatórios a serem adotados para a realização do Carnaval da cidade do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer da Comissão de Justiça e Redação é pelo não acolhimento do recurso. Senhoras e senhores vereadores que aprovam o recurso Senhoras e senhores vereadores que aprovam o recurso apresentado pelo senhor vereador Ferraz, permaneça como estão. Aprovado. Tem sido solicitado verificação nominal nobres vereadores, pelo nobre vereador Jorge Mauro. Terminados e liberados.
Senhoras e senhores vereadores, Cerruti, Caiado, Bolsonaro, Toradilson, Carlos Eduardo, Eliomar, Gosmão, Índio, Jerominho, João Cabral, Jorge Babu, Jorge Felipe, Jorginho, Leila, Lília, Luiz Ramos, Marcelino, Márcio Pacheco, Nereide, Patrícia, Renato, Rubens Ferraz, Tereza, Telcil, Verônica Costa. Vou encerrar, hein? Vou. Tem 7 vereadores? 8 vereadores. Presentes, 9 senhores vereadores, não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca... Tem alguma hoje? Convoca sessão ordinária para amanhã às 14 horas, dando prosseguimento à ordem do dia. Está encerrada a sessão.